Conseguindo ver aqui, né? Então, pessoal, só para a gente fazer um paralelo aqui bem rápido, porque a gente tem duas espécies que trabalham... Olha, você me ajuda segurando aqui? Tem duas espécies que trabalham muito forte o melhoramento genético, sabe? Que é as aves e os suínos. Então, só para contar uma historinha bem breve do que aconteceu na questão de produtividade, na questão das aves, né? Então, nos anos 80, com 50 dias, uma ave ela conseguia pesar 2 quilos, né, para o abate. 10 anos após, com esses mesmos 50 dias, ela evoluiu o peso dela de abate, né? E hoje, com menos dias, ela consegue produzir ainda mais do que 10 anos atrás. Então, o melhoramento genético em aves e suínos é muito forte. Então, assim, só um breve relato do que vem acontecendo em outras espécies, né? Então, o que aconteceu com os suínos também foi a mudança do biotipo, né? Da busca da produtividade, né? Um animal que tinha uma camada de gordura mais elevada, maior. Hoje, essa questão do consumidor mais exigente, hoje se busca mais esse perfil, um suíno com menos gordura. Então, foi uma mudança de perfil de produção que aconteceu dentro da espécie, né? Esse é um outro exemplo que aconteceu também nos suínos, né? Então, 1972, para produzir 100 quilos de um animal, se consumia muito mais alimento do que um comparativo, por exemplo, em 2007. Então, a conversão alimentar dentro da espécie, ela evoluiu muito bem. Então, foi uma busca dentro da espécie para ter o quê? Uma produção maior com um consumo menor, entendeu? Então, hoje, isso também é buscado dentro dos bovinos, é algo que, por exemplo, dentro do Nelore tem uma preocupação muito grande já, tem um trabalho muito forte, e hoje isso é realidade também dentro dos suínos, sabe? Então, pessoal, o que é o perfil hoje no rebanho de corte? Então, eu trouxe aqui para falar mais em específico da raça Nelore, que é a raça mais difundida e trabalhada, né, zebuína, dentro do Brasil. Então, o que se busca hoje dentro do Nelore? O que aconteceu com o Nelore hoje produtivo a campo? Foi uma situação que foi muito determinante dentro do sistema de produção, foi a questão do genoma, pessoal, porque antigamente você não tinha informação nenhuma da questão de que esse animal tinha uma predisposição para entregar, e hoje existe uma ferramenta genômica, que é um exame que se faz no animal logo depois que ele nasce, que você já consegue predispor esse animal, o que ele vai entregar de produção futura. Então, foi algo que encurtou o espaço de geração e fez com que o melhoramento genético no Nelore evoluísse muito. Então, hoje a gente consegue enxergar o animal por dentro. Essa que é a verdade, sabe? E não somente a questão de fenótipo, só o visual. Então, o que aconteceu com o rebanho de corte no Brasil? Então, um comparativo aqui, pessoal, nos anos 2000 a 2023, o que aconteceu com o peso de carcaça nos machos e essa linha vermelha aqui é nas fêmeas? Olha a evolução de produtividade que aconteceu dentro da raça, né? Então, um ganho de 13% nos machos e um ganho de 19% nas fêmeas. Então, olha como é que o melhoramento genético está sendo eficiente, está sendo muito forte dentro do rebanho de corte no Brasil. E ainda tem muito que melhorar, sabe? Isso daqui, pessoal, é um gráfico mostrando a evolução de abate de machos com mais de 36 meses. Se a gente for analisar aqui, em 1997, 63%, mais de 63% dos machos abatidos tinham mais de 3 anos. Né? Então, assim, os animais eram abatidos com 4, com 5, com 6 anos, aqueles animais mais velhos. Então, a eficiência genética, a eficiência de produtividade era muito baixa. Se a gente for analisar aqui, ó, esse gráfico em 2022, esses mesmos animais acima de 3 anos, hoje eles correspondem apenas a menos de 10% dos abates de machos a nível Brasil. Então, olha a eficiência de produção, né? O Brasil hoje é um dos grandes exportadores de carne bovina do mundo. Então, assim, a eficiência produtiva
dentro do rebanho de corte hoje, ela é muito grande a nível Brasil, sabe? Pessoal, e o que favoreceu com que a genética ela evoluísse, né? Então, a genética ela não funciona sozinho, pessoal. Ela é um caminho, ela é um dos pilares de produção, mas sozinho ela não é nada, essa é a verdade. Então, assim, a IATF, o que todo mundo, você já ouviu falar, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo, ela favoreceu muito, porque antigamente a gente tinha que observar a cio para inseminar uma fêmea, né? Então hoje a gente consegue protocolar uma fêmea, insemina 100% das fêmeas que são protocoladas, então você tem uma eficiência produtiva muito grande. Então ela favoreceu muito a questão genética. A própria FIV, né? Então assim, a fertilização in vitro, né, a produção de embriões, ela foi algo que favoreceu muito a genética também. Por quê? Porque quando você tem um grupo de doadoras, você consegue fazer com que aquela doadora, você consegue acasalar ela com 3, com 4, com 5 touros. Então você consegue fazer uma diversificação de genética muito forte. Na inseminação, você logicamente usa um sêmen, né, um touro, para emprenhar uma vaca, né? Então na FIV você consegue fazer você diversifica a genética para a produção dela, entendeu? A idade é o primeiro parto, então a precocidade evoluiu muito, né? Então as fêmeas sendo concebidas mais novas, favoreceu com que essa genética também evoluísse, né? Então, a parte de nutrição, a parte de sanidade, são outros pilares que sustentam a genética. E a questão, duas questões que a gente trabalha muito diretamente dentro da ABS, é a questão dos acasalamentos em rebanhos POs, né? Os acasalamentos direcionados, que a gente fala, é algo que favorece muito, porque hoje os nossos técnicos, eles chegam na fazenda, eles analisam um animal, um indivíduo, e consegue acasalar ele, analisando o pedigree, analisando o fenótipo desse animal, analisando as avaliações genéticas e direciona o melhor touro para aquela vaca. Então isso fica um trabalho genético focado de acordo com aquele indivíduo. E nos rebanhos comerciais, a gente tem várias estratégias genéticas que a gente pode utilizar, que a gente vai falar um pouco aqui mais à frente. Então, pessoal, qual o caminho seguir na questão do melhoramento genético no corte? Então, a gente tem vários caminhos. Um caminho em uma fazenda ele pode ser diferente de outra fazenda que seja vizinha. Então, isso não é uma receita de bolo, pessoal. Ninguém aqui é dono da razão. Não é porque uma fazenda faz de um jeito, todas as outras têm que seguir aquele modelo. Eu acho que a gente pode tirar referências, tirar exemplos, mas cada fazenda ela segue um caminho de acordo com o seu objetivo. Então, pessoal, a gente tem hoje, basicamente, no Nelore, a gente voltar a falar da principal raça hoje produtiva de corte do Brasil, a gente tem dois caminhos. Então, a gente tem esse caminho do Nelore, desse Nelore de pista, né, esse Nelore de exposição, de julgamento das exposições que acontecem até hoje, em menos intensidade do que anos passados, do que anos anteriores, e a gente tem um perfil de Nelore hoje, um Nelore produtivo, né? Um Nelore a campo, que aguenta esse desafio de campo, aguenta a seca, que a gente sabe muito bem que todo ano a gente enfrenta, né? Um animal com um biotipo totalmente diferente, né? Isso você pode observar aqui na foto que esse animal aqui é um biotipo maior, um biotipo mais pernalta, de menos costela, com um biotipo mais produtivo, aquele animal menor, que entrega uma carcaça maior, mais desenvolvida, né? E esse animal que aguenta o desafio a campo. Então, existe hoje esses dois caminhos. Pessoal, só para contar para vocês o que aconteceu com aquele Nelore produtivo, aquele Nelore aqui da minha esquerda aqui. Em 1968, a ABCZ ela criou o Programa de Melhoramento Genético do Zebu, que é o PMGZ, que foram as avaliações. Na sequência, veio dois grupos também que criaram mais dois sumários, que foi a NCP, que é a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, e em 96 a Embrapa, juntamente com o Geneplus, criou mais um programa. Então, hoje a gente tem 3 programas de melhoramento genético no Nelore. A gente tem a NCP, a Embrapa, a Geneplus e o PMGZ. Então, quando você pega um touro que você vai analisar o catálogo de touro, independente de qualquer central, você vai ver no Nelore padrão, você vai ver esses 3 programas de melhoramento genético.
Então, pessoal, o que é a DEP? A DEP é a diferença esperada na progênie, pessoal. Como a própria a sigla diz, é esperada, ela não é exata. Então, ela tem uma acurácia da informação, mas ela pode sofrer uma variação ali de produtividade. Então, não é matemático, não é exato. Mas é algo que tem uma correlação muito forte do que acontece no campo. Então, pessoal, a DEP, que são as avaliações genéticas, ela é como se fosse a bula de um medicamento. Né? Então, você olha o medicamento, você vai ver ali o que compõe aquele medicamento, como é que vai ser a posologia daquele produto. Então, quando você olha um touro, você tem como enxergar ele por dentro e ver o que ele vai entregar futuramente dentro do seu sistema. Então, ele é uma caixa de ferramenta. Dentro do que você busca, se é pesa-desmama, se é habilidade materna, se é precocidade, aquele indivíduo você consegue enxergar ele através das DEP. Então, pessoal, isso daqui ó, é um exemplo de uma avaliação genética de um touro que nem tem o nome dele aqui. Então, aqui, através dessa avaliação, hoje o que acontece muito, pessoal? Só fazendo um paralelo bem rápido. Hoje, por exemplo, na raça holandesa, né, na pecuária de leite, tem muitos catálogos de touro que você nem vê a foto do touro. Você não está vendo o indivíduo. Você só vê a avaliação genética daquele touro holandês. Esse daqui, logicamente, no corte é diferente, você tem como ver, né, a imagem é exposta ali no catálogo, mas você consegue ver, através das 3 avaliações, o que esse indivíduo vai entregar. Então, o que está aqui? Aqui está a DEP, a diferença esperada de progênio, está a acurácia, que é o AC aqui, o que é a confiabilidade dessa informação, e tem um ranqueamento daquele indivíduo, né? Então, 2 sumários, a NCP e o GenePlus, eles trabalham com top, e o PMGZ da BCZ trabalha com DECA, que é como se fosse o top 01 até o top 10. Então, ela agrupa do top 01 ao top 10 e agrupa essa informação dentro de um ranqueamento. Então, são essas avaliações. Esses 2 sumários aqui, pessoal, o PMGZ e o GenePlus, eles já compartilham informação, então as informações são únicas, e esse daqui a NCP tem uma metodologia diferente de trabalho. Então, pessoal, assim, fica uma pergunta, como escolher um touro melhorador? Então, assim, são vários fatores, vai ser de acordo com o objetivo produtivo daquela fazenda que vai determinar. Mas a gente saiu de somente uma análise do fenótipo para uma análise mais avançada através das avaliações genéticas. E esses dois próximos informações aqui, poderia ser a nossa fala completa aqui, a minha fala da questão da minha apresentação. Então, o que acontece hoje no melhoramento genético do rebanho PO? Então, pessoal, isso aqui é uma curva de Gauss, que o que acontece? Ela é ranqueada os indivíduos dentro de uma avaliação. Então, ranqueamento de top 01 por exemplo, até o top 99, onde você coloca os animais elite, superior, regular e inferior. E o que acontece no rebanho PO? Hoje, para as fazendas que trabalham com melhoramento genético de forma muito intensiva, eles pegam esse grupo de fêmeas que é elite, trabalha fazendo aspiração e produção de embriões muito forte, logicamente um acasalamento individual de todo esse rebanho, desde a cabeceira até o fundo. Logicamente, esses animais aqui, os piores, eles tendem a sair do rebanho, né? Então, assim, é um acasalamento direcionado de acordo com as avaliações genéticas e de acordo com o fenótipo. O que se faz muito, o que também se faz nesse ranqueamento? A gente faz também a avaliação de desmama. Então, na desmama, a gente dá uma nota da produção, tanto de macho quanto de fêmeas. A gente dá uma nota de 1 a 6 de acordo com a carcaça do indivíduo, né? A gente busca uma carcaça frigorífica, a gente dá uma nota de 1 a 6, sendo 1 pior e o 6 o melhor. Então, assim, pessoal, o acasalamento hoje de rebanho PO é muito direcionado, fenótipo com avaliação genética. E no rebanho comercial, a gente tem uma diversidade de possibilidades de trabalho muito grande. Esse exemplo que eu trouxe aqui, pessoal, é o que a gente enxerga de mais avançado em melhoramento genético no rebanho comercial. Que seria o quê? Aqui até teve uma impressão errada, que seria uma utilização do sexado de fêmeas, que a gente fala nas fêmeas do cedo, que são as fêmeas que parem no início, tá, da estação de nascimento,
Então, essas fêmeas, elas tendem a ser as melhores fêmeas do rebanho, as fêmeas mais produtivas, não só de produção de bezerro, mas questão de eficiência reprodutiva também. Então, a gente busca utilizar o sexado de fêmea nessa categoria. Por quê? Você pode falar assim, Lucas, mas eu não quero aumentar rebanho, eu não quero utilizar o sêmen sexado de fêmea para aumentar rebanho. Mas só de você utilizar o sêmen sexado nas melhores fêmeas, a tendência de você fazer uma reposição melhor é muito maior do que você utilizar, talvez, um semi-sexado em uma outra categoria. Então, é uma possibilidade de trabalho muito interessante. Nas fêmeas que a gente chama do cedo do meio e do meio do tarde, a gente pode utilizar o sêmen convencional. A gente hoje tem uma ferramenta de utilizar o sêmen sexado de macho nas fêmeas inferiores, porque aí a gente não quer que essas fêmeas inferiores produzam as futuras fêmeas do nosso rebanho. Então a gente pode utilizar um sêmen sexado nessas fêmeas. E nas fêmeas do tarde, naquelas fêmeas que parem ao final da estação de nascimento, a gente pode utilizar o Angus, né, que a gente chama de superdose na ABS, que é um cruzamento industrial para a gente encurtar o período de nascimento e aumentar a eficiência produtiva nessas fêmeas. Então, assim, pessoal, isso daqui é somente um exemplo do que a gente tem como fazer, do que a gente pode fazer a campo, e que a gente tem algumas fazendas que fazem muito isso com eficiência muito, muito boa, entendeu? Então é uma possibilidade muito grande. Lógico, isso daqui não é uma receita de bolo, a gente não leva isso para todas as fazendas, a gente não determina isso em todas as fazendas, porque a gente sabe que cada uma tem uma realidade. Mas a gente acredita ser o máximo em melhoramento genético hoje é esse modelo de trabalho. Beleza? Pessoal, seria mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, uma mensagem bem rápida. Me coloco aí à disposição, não sei o tempo que eu consumi aí, mas aqui tem meu contato, tem meu e-mail, tem meu telefone e estou à disposição aí sempre aí com vocês, beleza? Ô Lucas, na questão aí que você falou, como é que vai ser mais ou menos essa evolução do Nelore? Porque o PO puxa para um lado e o comercial para o outro, na questão da carcaça, igual a gente viu na imagem ali mesmo, você mostrou na imagem. Não, então, na verdade é o seguinte, hoje, se a gente for falar somente do Nelore, a mesma genética que é utilizada hoje no Nelore PO, ela é utilizada no comercial. O que difere a questão do PO para o comercial? É que o PO é um animal registrado, né, carimbado com o caranguejo da BCZ, e o comercial é um animal cara limpa, é um animal que não tem registro, é meramente isso. Mas a gente tem fazendas que fazem um trabalho genético muito forte no rebanho comercial, praticamente idêntico ao rebanho PO, só que não é registrado. A única diferença do PO para o comercial é que o PO, você tem um valor de animal muito maior do que o comercial, por quê? Porque você busca vender principalmente tourinho. Então você busca vender tourinho para o mercado. Mas assim, o trabalho, a busca do trabalho é o mesmo, o fundamento do trabalho é o mesmo, é pensando numa carcaça frigorífica, entendeu? No animal produtivo, tanto no melhoramento genético das fêmeas quanto na questão dos machos, sabe? Então assim, a busca do trabalho é o mesmo, o fundamento é o mesmo, é só questão de registro. Um é registrado, o outro não é. Sim, só aprofundando um pouco a pergunta dele, hoje no mercado tem muitas variantes de, vamos supor, igual tá citando de Nelore, Nelore Sabe, Nelore PO, Nelore Mil. Como seria uma análise assim, mais criteriosa para poder estar escolhendo um reprodutor para minha propriedade, assim, visando, vamos supor, produção de melhoramento genético de carne? Qual é o seu nome? É Brenner. Brenner, o que acontece, Brenner? Igual eu disse, não tem uma receita de bolo, né? Infelizmente no Nelore, pessoal, há de se dizer e concordar, você tem esses três sumários e você tem essas variações, igual você disse, do Nelore PO, do Nelore Sape, né? Do Nelore mocho, do Nelore pintado, que existe também. Então você tem muitas variantes. Por exemplo, se você pegar hoje o holandês, né, que é a principal raça de leite a nível mundial, ela só tem um sumário e somente um direcionamento. Então no Nelore hoje você tem vários direcionamentos, conforme você falou. Então assim, não tem uma receita de bolo, tem o que você enxerga como melhor para dentro da sua realidade.
O SEIP, ele foi uma linha de melhoramento genético que evoluiu muito pensando nesse animal produtivo a campo com um modelo de carcaça frigorífica legal, desejável, entendeu? E o Nelore, ele saiu, o Nelore PO padrão, ele saiu daquele padrão de pista que eu tentei mostrar aqui para esse Nelore mais produtivo. Então o Nelore padrão, ele meio que copiou o trabalho do SEIP, entendeu? E foi evoluindo. Hoje, se você for na central, lá na BS, você vai ver o biotipo dos dois animais é muito idênticos, assim, sabe? Muito parecidos, o biotipo de carcaça e tudo. A questão é que o SEIP, como ele não é um animal registrado, muitas das vezes ele tem algumas características que a BCZ talvez não registraria aquele animal, entendeu? Por exemplo, ele pode ter a cauda, o pelo da cauda, o rabo ali da cauda, ele pode ter alguma mancha branca, ele pode ser um pouco mais despigmentado de barbela, coisa que o Nelore PO ele não aceita. Né? A BCZ não aceita registrar um animal com essas características. Em questão de adaptação para o clima nosso aqui, que é um clima mais quente, mais seco, algum dá uma variedade assim, de um para o outro ou não? Pode ter variação? Então, é isso que eu te disse, eu volto a falar. O SEIP, ele teve esse trabalho buscando esse biotipo primeiro do que o Nelore padrão. Mas hoje, no Nelore padrão, você já tem vários indivíduos hoje, várias fazendas que são fornecedores de genéticas que têm um trabalho muito similar ao do SEIP. Eu vou te falar, se eu fosse um proprietário de fazenda de cria de rebanho comercial, eu utilizaria os dois, entendeu? Na minha opinião, eu não sou o dono da razão. Eu pelo que eu enxergo, eu poderia utilizar o Nelore PO, eu poderia utilizar o Nelore SEIP, eu poderia utilizar o Nelore Mocho, sem problema nenhum, sem perder qualidade nenhuma, entendeu? Então hoje você já consegue fazer isso. Eu só não posso te determinar e falar qual que é o melhor e qual que é o certo. Isso não existe, entendeu? Vai de acordo com a realidade, com o que você busca. Ô Lucas, dentro da genética, existe alguma família já assim, selecionada, mais rústica? Nelore, só que o Nelore tem o Nelore de pista e o Nelore de... Tem, no Nelore tem. Tem, assim... Alguma família genética que é mais adaptada ao clima nosso aqui? Tem duas linhagens de trabalho no Nelore que a gente chama que é o Lengruber e o Nelore baiano, que é uma linha de melhoramento genético dentro do Nelore que eles preservam algumas características que buscam essa rusticidade, que mantém algumas questões dos zebuínos de forma mais intensa, entendeu? Então, assim, existe sim algumas linhagens, elas não têm um melhoramento genético tão avançado, sabe? Eles não buscam essas questões de avaliação, igual eu mostrei das DEPs. Eles não buscam isso com muita intensidade. Eles fazem um melhoramento genético mais devagar. Mas eles entregam essa maior rusticidade, sim. Entendeu? Mas eu acho que hoje você tem como mesclar, entendeu? A gente tem várias fazendas, vários indivíduos. Por exemplo, a gente teve um touro, na verdade, a gente tem um touro da Santanice que chama Croata da Santanice. Esse touro tem linhagem baiana nele, entendeu? Linhagem baiana acasalado com a linhagem mais moderna hoje no mercado. Então você consegue fazer esse misto aí hoje, sabe? Hoje o mercado busca muito isso. A Santanice mesmo comercializou, agora na Expo Genética, ela comercializou uma fêmea no leilão dela, que ela vendeu uma fêmea muito bem valorizada, uma bezerra, que o acasalador dela no melhoramento genético lá da fazenda utilizou um touro de 1968. E a fêmea manteve uma avaliação muito boa. Então, assim, hoje se busca muito mesclar isso daí, sabe? Não só seguir não só buscar avaliação genética, números, mas... isso aí. Só voltando aqui, você falou de usar, se não se me engano, semi-duanos nas fêmeas do tarde. Então, no rebanho comercial, essas fêmeas, se você tiver, por exemplo, lá, uma fazenda que tem 1000 vacas comerciais, se ela tiver 1000 vacas comerciais, ela vai ter uma estação de monta definida, por exemplo, de 3 ou 4 meses. Essas fêmeas do tarde tendem a ser as piores fêmeas e as fêmeas que vão ter uma tendência muito maior a sair do rebanho. Porque se essa fazenda já tem anos de estação de monta definida, essa fêmea ela sempre para no tarde, os bezerros delas desmamam menos pesados, entendeu? Do que as fêmeas do cedo. Então você se busca utilizar o cruzamento industrial nessas fêmeas para você encurtar a gestação delas e você fazer um animal mais produtivo. Porque o animal de cruzamento industrial, ele entrega aí, na desmama, tranquilo, um arroba a mais do que o animal zebuíno.
Entendeu? Então você busca fazer um animal mais produtivo dentro dessa categoria de fêmea. Entendeu? Então esse rebanho seria, vamos supor, dividido em lotes. Dividido em lotes. Seria classificações, cada um teria sua classificação. É. Tem muita gente, tem algumas fazendas, pessoal, que, por exemplo, isso aí vai de manejo de cada fazenda. Mas tem fazenda que faz, por exemplo, nos nascimentos, já vai montando os lotes a cada 15 dias. Então nasceu nessa primeira quinzena do mês, nasceu uma quantidade de bezerros, né? Forma aquele lote de vaca e fica separado aquelas vacas. Então, a vaca do cedo, que é a vaca que vai produzir o bezerro mais pesado, que é a vaca mais eficiente de forma reprodutiva, você tem que repor suas fêmeas dessa categoria de vaca no rebanho comercial. No rebanho PO não se faz isso, pessoal. No rebanho PO insemina todo mundo com convencional, porque se busca fazer touro e fêmea ao mesmo tempo. No rebanho comercial, que você faz essa distinção. Então, você pode utilizar um semissexado de fêmea nessa categoria, né, nas fêmeas do cedo, e nas demais você pode utilizar outras estratégias. Tem alguém com tempo aí? Ou não? Ainda tem 7 minutos. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar alguma coisa, interagir? Acho que eu falei rápido demais. Da próxima vez eu falo mais devagar.